Olá, pessoal. Meu nome é Daniel Andrade. Atualmente sou doutorando no programa de pós-graduação em Química aqui da UFSCar, sobre orientação do professor Edenir Rodrigues Pereira Filho. Aqui nesse vídeo eu vim mostrar mais um trabalho que foi reportado no folder de calibração, em Libs. Esse artigo, né, esse review, ele foi publicado no início desse ano, de 2020, intitulado como Tendências Atuais em Libs, né, a técnica Laser Induced Breakdown Spectroscopy, como um tutorial, né, esse artigo. Então, esse artigo foi desenvolvido por mim e o professor Edenir Rodrigues Pereira Filho e o professor Dula Siri, lá do Hampshire College, nos Estados Unidos. Então, esse artigo, a proposta dele, além de trazer a revisão, né, dessas questões do uso da técnica Libs, a gente mostra como um tutorial as etapas que a gente precisa tomar cuidado para uma análise química em Libs. Então, esse artigo, inclusive aqui no início a gente já traz na introdução alguns conceitos bem básicos sobre a técnica, que inclusive para quem não tem muito conhecimento, está começando a estudar sobre a técnica Libs, é uma excelente leitura, como por exemplo aqui na figura 1, nós trouxemos com um diagrama em blocos quais são os componentes principais, né, da instrumentação em Libs, como, por exemplo, a fonte do laser, arranjos ópticos, o processo aqui de ablação, né, de foco do laser, a formação do plasma, e o sistema de detecção, né, o espectrômetro mais o detector, e quais são os fundamentos que ocorrem, que brevemente nessa introdução a gente trata sobre isso. E aqui a gente traz uma ideia, né, de o que é esse review, que ele é uma abordagem e tem uma proposta mais como um tutorial para mostrar sobre o preparo de amostras, se aplicado, né, para Libs, o processo de tratamento dos dados, as abordagens qualitativas e quantitativas aqui, né, que foi o foco desse folder de calibração, processos de ganho de sinal, que a gente tem, às vezes, alguns problemas de acessibilidade com o Libs. Então, aqui nesse review a gente trata isso. Então, aqui, começando sobre essas questões, né, a gente primeiro trata sobre o preparo de amostra, onde a gente fala um pouquinho sobre ele, em Libs, e a técnica Libs ela é extremamente versátil, né? A gente sabe que a gente pode analisar diferentes tipos de amostras, como sólidos, líquidos e gases. Então, a gente, inevitavelmente, às vezes a gente precisa de um mínimo preparo de amostra, mas a gente precisa. Então, mesmo que seja lá um polimento ou uma limpeza da superfície da amostra, então a gente precisa tomar alguns cuidados. E sobre o preparo de amostra, a gente trouxe essas questões aqui nessa figura 2, onde a gente tem uma árvore de decisão, aqui focado na questão das amostras sólidas e líquidas, né, dependendo da forma que a gente tem na nossa análise. Então, aqui a gente consegue seguir quais são os passos, né, dependendo do tipo de amostra que você tem e qual é a melhor forma de você tratar essa amostra para potencializar ainda mais a sua análise aí, utilizando a técnica Libs. Então, aqui a gente traz essas abordagens, discute, né, as vantagens e problemas em cada uma. Aqui a gente, em seguida, vai falar sobre o ganho de sinal, já que Libs é uma técnica que a gente pode ter alguns problemas de sensibilidade e alto limites de detecção, dependendo da amostra, dependendo do analito que a gente estiver analisando. Então, aqui a gente traz, nessa tabela 1, algumas abordagens, né, para ganho de sinal em Libs, como, por exemplo, o uso de duplo pulso, algumas modificações aqui instrumentais, como, por exemplo, o uso de uma fonte de excitação extra, como, por exemplo, micro-ondas. A gente tem uso, por exemplo, de confinamentos espaciais ou um confinamento magnético, ou, por exemplo, aqui uma tendência mais atual aqui dos últimos anos, o uso de nanopartículas, como, por exemplo, de ouro e prata, na superfície de uma amostra, o que ocorre um processo de ganho, né, de sinal ali na formação do plasma. Então, a gente trata sobre essas abordagens aqui nesse tópico. Depois, em seguida, a gente fala sobre o tratamento dos dados, né, se a gente precisa fazer uma normalização, processos que são de suma importância para a gente fazer essa análise aqui em Libs, né, as correções ou seleções de variáveis e tudo que a gente envolve aqui nessa parte de tratamento de dados. E aqui nessa abordagem, na próxima abordagem, a gente fala sobre os métodos
qualitativos e quantitativos, em que a gente traz novamente uma árvore de decisão, onde a gente tem aqui nessa figura 3, tanto a abordagem quantitativa como a abordagem qualitativa. Então, aqui novamente, dependendo da sua pesquisa ou do foco que você tem, do tipo de amostra que você tem, você vai seguir aqui esse protocolo e isso vai facilitar para você fazer sua análise. Como, por exemplo, aqui a gente estiver falando de uma calibração univariada, se você tiver materiais de referência, você vai seguir aqui, se você não tiver, você vai usar a amostra como padrão, e aqui a gente tem diferentes estratégias de calibração, tanto estratégias tradicionais, como calibração externa, compatibilização de matriz, padronização interna, adição de padrão, como também as técnicas não tradicionais aqui, que é algo que tem sido desenvolvido muito mais recente, né? Como, por exemplo, a utilização de energias para calibração, como o MEC, o uso de somente um padrão de calibração. Então, aqui a gente traz essas abordagens que vocês podem utilizar. E também a questão de calibração multivariada e também a parte qualitativa, que tem diferentes aplicações. Você pode fazer uma análise remota, pode fazer um mapeamento químico da superfície de uma amostra, análise exploratória, né, utilizando PCA e HCA, ou até mesmo a classificação. Então, depende aí da sua aplicação. E aqui a gente traz essa árvore de decisão para facilitar o caminho, né, que você vai seguir nessa análise. E aqui a gente discute, né, as vantagens e desvantagens de cada uma dessas abordagens. E, por fim, a gente traz algumas aplicações. Aqui, primeiro, a gente fala de novas instrumentações, como aqui no início a gente já fala combinação de Libs com a espectroscopia Raman, que melhora de alguma forma essa análise, fazendo essa combinação. A gente tem abordagens, por exemplo, combinação de Libs e raio-x, e por assim vai. E também a gente aqui destaca novas abordagens em Libs, e aqui eu destacaria a questão das abordagens de calibração, que tem sido desenvolvida nos últimos anos, e nos últimos 2 anos a gente teve um ganho muito grande na parte de análise quantitativa em Libs. Então, aqui a gente discute essas novas abordagens, que inclusive é a proposta do folder de calibração em Libs, trazer essas abordagens de calibração, por exemplo, que é muito interessante para a técnica Libs, já que ainda, né, é o calcanhar de Aquiles, é a parte que ainda é difícil de fazer no Libs, né, a questão de calibração. Bem, e por fim a gente aqui conclui, né, e traz algumas questões, algumas perspectivas futuras sobre a técnica Libs. E então é isso, pessoal, que eu queria falar sobre esse trabalho. Para quem tiver interesse, né, de ter uma leitura fácil e assim, inicial sobre a técnica Libs, é uma leitura que eu indico. E é isso, curtem o vídeo, se tiverem gostado, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal do professor Edeni, que além dessa playlist aqui do folder de calibração em Libs, tem muito mais informação, é só vocês aí explorarem esse canal dele. E é isso, pessoal. Espero que vocês fiquem bem e espero vê-los em outra oportunidade.